Fala milionária, fala milionária. Bem-vindos ao podcast Viagem com Milhas. E hoje a gente vai conversar sobre como planejar suas viagens em 2023. É isso aí, eu tô com uma expert hoje, mas eu sou o André, especialista em milhas, e aqui a gente ajuda a multiplicar suas milhas em 25 vezes, além do cartão de crédito, em menos de 1 hora por semana, para você poder viajar sem pagar passagem, usando os gastos que você já tem aí no seu dia a dia. E eu sou a Ana, especialista em viagem com crianças. E, na verdade, o podcast de hoje é exatamente sobre o que eu te ajudo a planejar e organizar uma viagem tranquila, sem estresse, para todo mundo voltar muito feliz. É isso aí. Então vamos lá, são 7 passos para você organizar as suas viagens. Mas calma, antes vamos pedir pro pessoal deixar o seu like aqui no nosso canal, no vídeo, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, também já se inscreve e compartilha para ajudar mais gente a ver que é possível você planejar, organizar suas viagens sem gastar muito dinheiro, usando milhas aéreas também, né? Você economiza. Então a gente tem o nosso canal aqui, mas você também pode encontrar a gente no Instagram. Estamos lá todo dia dando dicas e Isso. informações super úteis. Segue a gente lá, Ases a Bordo, e também tem o nosso podcast no Spotify, né? E ainda tem o Travel Box. Exatamente. Se você quiser ver as aventuras que a gente fez por aí nesse mundão com os nossos filhos, temos episódios na TV. Então, é uma das principais operadoras, o Travel Box Brasil. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá, bora lá. Contar a primeira coisa que você precisa fazer quando você está planejando a sua viagem é definir o destino. É isso aí. Mas a família toda tem que suas participar, opiniões, né? Aqui em casa é assim, cada um quer ir para um lugar. Então a gente faz uma mini reuniãozinha que geralmente é num jantar com pipoquinhas, coisas gostosinhas de comer, Guloseimas. guloseimas, porque senão as crianças não querem vir, né? Faz lá. Não, mas para decidir o destino da viagem sempre topam, né? Enfim, dá um papel para cada um e cada um tem que listar 10 destinos que quer conhecer, nacionais e 10 internacionais. Geralmente essa nossa lista, como a gente já está viajando há muito tempo aí na estrada, ela vai às vezes sendo aproveitada, vista a lista do ano passado. Mas é claro que você não consegue fazer todas essas viagens, mas é bom você ter uma lista para um backup de oportunidades. Nem sempre dá todas as viagens, mas você coloca priorizando as que você mais quer. Então pergunta lá para as crianças, às vezes eles precisam de ajuda porque eles não lembram, ou às vezes você fala, você quer praia, você queria ir num resort super bacana, ou algum parque de diversão. Por exemplo, a Alice esse ano falou pra gente que ela queria fazer snowboard. E aí a gente pensou, bom, ou a gente vai para fora do Brasil, onde tem neve para fazer snowboard, ou aqui dentro do Brasil dá para fazer em Gramado, que tem aquele parque Snowland, que tem umas aulinhas lá de snowboard. Então, às vezes, eles não sabem exatamente onde eles querem, mas eles sabem o que eles querem fazer. Então, todo mundo pega lá seus papeizinhos e anota. Depois a gente dá uma checada quais são os destinos em comum dos 4 membros. Né? Já tiveram vários. Sempre tem, sempre coincide, né? Sempre tem algumas coincidências, e aí, digamos, o mais votado vai para o topo da lista, né? O mais votado vai lá para cima e vem a segunda parte, que é muito importante, é você checar o calendário. Quantos feriados vai ter no ano? Nesse ano de 2023 está cheio. Tem vários bons aí, né? Feriado, férias, né? Que dá para dar aquela emendadinha ali que caiu na quinta, daí vai matar a sexta, ou que caiu na terça e a segunda vai ser aniquilada. Ou então, se você tem flexibilidade, né, aproveitar as suas férias, e às vezes as crianças perderem um pouco de aula não vai ser problema nenhum, né? Principalmente quando eles são menores ainda, pode ficar tranquilo que acho que eles vão aprender mais na viagem do que vão aprender às vezes na escola, Sem né? dúvida nenhuma. E mesmo para os maiores, né? A gente dá aquela conversada antes com os professores, avisa na escola que, olha, ele não vai estar nesse período. Até é legal quando você pegar esse calendário dos feriados, se você já tiver a oportunidade de pegar o calendário de provas da escola dos seus filhos, para não coincidir, tentar não perder prova. A gente vai perder uma prova esse ano. Vai ter que fazer uma segunda chamada ali. Mas as crianças estão topam, tá tudo ok, e eles sabem que vai ser por uma boa causa, né? Sim. Então dá uma checada lá no calendário e vê o que você consegue ajustar. Se você não tem, se você tiver uma flexibilidade maior, sei lá, você é empresário ou você é autônomo e consegue tirar férias no momento que você puder,
né, escolher, não necessariamente precisa ser no feriado, porque os feriados tendem a ser mais caros, mais cheios e muvucados, né? Mais cheios, muvucados, deu na mesma. Mas é realmente um período ali que vai ter mais congestionamento na estrada, Mas tudo bem, né? Depende da vai tua... ter menos opções de acomodação. Depende também do seu planejamento. Se você planejar com antecedência, você consegue. Sim. Isso não tem problema nenhum. Não, no né? financeiro sim, mas eu digo, Não, só no financeiro. vai estar mais cheio. Vai estar mais cheio, mas você consegue, tipo, se você planejar antes, reservar um ano antes, você consegue os melhores hotéis, com preços melhores. Então, é tudo uma questão de planejamento, que é isso que a gente tá falando aqui. É, que eu gosto mais de viajar na baixa. Mas às vezes não dá, Sim, aí não tem dá. que ser no feriado. Principalmente agora que o Alex está do ensino médio. Então ele tem matérias mais complexas, que às vezes ele perdendo a aula, nem eu consigo mais explicar. Nem você, né? Não, Esses tá dias ele difícil. veio com umas coisas de matemática, eu falei, caramba, não lembro mais. Então, vamos pro passo 3, que é planejar o orçamento. O orçamento é legal você ter um teto. Quanto é o máximo que você vai poder gastar nessa viagem, né? E isso vem de família para família, não tem jeito. Varia de família para família. Isso, varia de família para família. Não foi isso que eu falei? Ou vem de família para família. Varia de família para família. Por quê? Tem pessoas que têm mais possibilidades, tem pessoas que têm que fazer viagens mais econômicas, tem pessoas que estão juntando há muito tempo para algum destino que seja super, super especial, e aí acaba que vale a pena botar uma graninha a mais, mas é muito pessoal Isso essa parte do varia orçamento. conforme as possibilidades de cada família. Mas dá para viajar barato, dá para viajar Luxuoso. ok e no super luxo. Aí cada um tem o seu orçamento. Até né? é legal vocês, nesse momento do orçamento, definirem exatamente que tipo de viagem que vocês vão fazer. Porque a gente, por exemplo, já fez viagens em que a gente estava, por exemplo, em aniversário de casamento, a gente estava querendo fazer alguma coisa mais especial. E teve viagens que a gente meio que aproveitou a oportunidade de uma promoção e foi do jeito que tinha, com o dinheiro que estava sobrandinho ali, mais ou menos, economizou bastante, mas aproveitou. E também depende do destino, né, que você vai viajar, porque tem destinos que são de luxo. E aí, o hotel vai fazer toda a diferença naquele destino. Tem destinos que você nem vai ficar, por exemplo, no hotel. Então, tem que tem vários casar o passeios, orçamento com o seu destino, né, para entender qual deles que casa melhor. E vou falar que o planejamento de uma viagem é um quebra-cabeça, porque é você ver o valor que você tem disponível, junto com as datas que você tem disponível, junto com as ofertas, que a gente já vai falar um pouquinho delas. Mas Então, também com o tudo passo 4, encaixar no passo 4, passo 4. que é pesquisar as melhores épocas. Sim, porque quando você decide o destino, ele mesmo tem épocas que às vezes é bom e às vezes não é tão bonzinho assim, né? Por exemplo, clima, né? Tem muita época de chuva que você não quer chegar lá e não conseguir sair do seu hotel. Então tem períodos que tem furacão, principalmente no hemisfério norte, ali é a época Às de vezes no Caribe, né? Caribe, Enfim, de setembro, outubro, não é muito, vai estar até mais barato. Mas às é um vezes pouco não arriscado. não é muito seguro você estar lá nesse período. A gente até já passou alguns sufocos, né? Nesses períodos ali. Tem também quando você vai para um destino ali que tem, por exemplo, vai para Lençóis, aí tem época que é mais bacana você ver as cheias, né? Então, Sim, a própria Amazônia que a gente está planejando esse ano, a gente poderia definir, né? Quero visitar na cheia ou quero visitar quando está tudo na seca, né? Quando está tudo, o rio está mais baixo, são tipos até de passeios diferentes que eles Exatamente. oferecem para as duas épocas. ou por exemplo, que nem a Alice quer ir fazer snowboard, a gente não pode ir para um lugar que não vai ter neve na época que a gente estiver lá, né? Então, Sim, então, importantíssimo você pensar e pesquisar. Tem vários sites, vários blogs que já você digita ali quando é a melhor época para ir para blá 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 e vai aparecer as opções. E também tem uma coisa que é muito importante você checar, é os feriados e festivais ou eventos que estão acontecendo naquele país, naquele ano, por exemplo. naquela data, né? Naquela data, por exemplo, às vezes você vai para a gente estava na Espanha e no final de semana que a gente estava lá, estava acontecendo um festival de barcos, iates e tudo mais. Então a cidade estava cheia. A gente, na verdade, acabou indo mesmo nesse período, porque a gente não teve como organizar melhor o nosso Não calendário. tinha outra data naquele ano, porque era um pedido do Alex de passar o dia das crianças lá, que ele queria assistir um jogo do Barcelona, né? Então, Sim. era aquela época que a gente ia.
Mas teve esse evento especificamente. Às vezes várias vezes a gente está nos Estados Unidos, na época daquele feriado do Labor Day. Eu não lembro exatamente, já foi em vários feriados, enfim. Enfim, pesquisa, dá uma olhada para ver se no momento que, naquele final de semana, ou naquela semana que você vai poder ir, se vai ser um bom momento para você estar naquele destino. E esse quarto, que é checar as datas, as épocas As melhores épocas, né? que é legal ir para aquele destino, ele meio que se complementa com o número 2, que é quando você vai poder ir. Então, realmente é um quebra-cabeça, porque às vezes você pode ir, sei lá, no feriado de 7 de setembro, mas você queria ir para o Caribe, e no Caribe em setembro não é tão bom porque é a época de furacão. Então, é todo um quebra-cabeça ali para você definir. Então, e planejar. Você vai lá, você tem tua lista, ruim, né? tem tua lista de destinos lá. E aí você tem as listas de épocas que você quer viajar. E as melhores épocas de cada destino. Daí você pega as peças e encaixa qual é melhor em cada lugar. Né? O André é uma pessoa que gosta de fazer isso no computador. Eu, às vezes, gosto de fazer isso offline. Então, eu tenho ali no meu calendário, eu pego os post-its e daí vou colando o nomezinho do destino no buraquinho, no quadradinho do calendário. O André vai lá e coloca... Já coloca no meu calendário. do Google. Ou do iCloud, não sei nem qual que é. E aí, né, definido o destino, definida a época, você começa no passo 5, a pesquisar o valor de passagem, né? Com milhas ou com dinheiro. Eu, particularmente, né, prefiro viajar com milhas para não gastar dinheiro. Porque a passagem aérea é o item mais caro na sua viagem. Então, ele é o primeiro que a gente vai abordar ali para ver quanto que tá essa passagem. Com dinheiro e com milhas. Com milhas, para ver qual que compensa mais, né? Como é que é a ordem disso aí? Na verdade, você pesquisa os dois. Quando você tem muitas milhas, você já nem precisa pesquisar em dinheiro, porque assim, você vai acumulando tantas milhas, multiplicando no seu dia a dia várias vezes, que às vezes você não precisa nem se preocupar com o dinheiro, porque você sabe que infelizmente, a gente tem muitos gastos. E a gente já falou disso em outro podcast sobre o ciclo virtuoso das viagens. Então, por exemplo, uma viagem começa a gerar milhas para a próxima viagem. Então, você ganha milhas, né, no hotel, você ganha milhas no aluguel de carro, além dos gastos do dia a dia. Então, você começa a ter muitas milhas que acaba... Se você não tiver milhas, você vai ter que ver os preços em dinheiro. Mas... aqui a gente começa a ver praticamente só com milhas, né? Porque aí a gente não precisa se preocupar em gastar esse dinheiro com a passagem, porque aí a gente pode usar esse dinheiro para utilizar em hotéis melhores, se a gente quiser, aluguel de carro, ou atrações mais bacanas, ir num restaurante diferente. Mas se você não tem milhas, tá marcando muita bobeira, segue e começa a aprender com a gente que milhas é dinheiro. Exatamente. Se você não tá pegando essas milhas, você tá deixando pro banco, meu filho... Você vai jogar dinheiro fora. Ou minha filha. Você vai ter que cortar alguns destinos da sua lista aí, porque não vai dar para fazer tudo, porque, a não ser que você seja milionário, né? Aí fica mais complicado. É por isso que a gente consegue viajar tanto, porque a gente não tem que pagar passagem. E é uma questão também de você se organizar. A gente já tá falando em planejamento aqui no começo do ano. Daqui, sei lá, 3 meses tem aluno do André que tá já viajando. Em 3 meses? 3 meses, ou teve um mês, né? Que pegou uma promoção de transferência super boa e já... multiplicou as milhas e emitiu passagem de Porto Alegre para Recife, né? Então fica a dica nesse 4º passo para você checar o valor das passagens. E se você tiver milha... melhor ainda. Se não tiver, segue a gente aí que a gente dá muita dica. Você vai começar a aprender a usar as milhas. Eu te garanto que você vai viajar muito mais, né? E o planejamento, o quanto antes, melhor, né? Então, as datas que as companhias aéreas abrem 11 meses antes, né? 11 meses antes da data do voo, né? Da data de viagem. Então, quanto antes você começar a pesquisar, de vez em quando tem umas promos... varia um pouco. Relâmpagos, né? A gente já comentou isso em outros podcasts aí, mas, por exemplo, tem 2 janelas aí de oportunidade para você reservar o seu voo. Uma é quando as companhias abrem, você vai ter ali uma média, um valor médio, e de 3 a 4 meses antes da data do voo, se o voo não estiver cheio, não estiver lotado, eles começam a fazer promoções às vezes melhores que com 11 meses de antecedência. Mas se você for viajar em alta ou feriado, a chance de ter um voo um pouco mais baixo é menor, porque é oferta e demanda, né? Se você pagar em dinheiro ou em milhas, quando for em alta temporada, vai ser um pouco mais caro. Então depende tudo aí do seu planejamento. Né? Beleza, então vamos para o passo 6. O passo 6 é pesquisar os hotéis. Se você está economizando e viajando com milhas, o que vai acontecer? Vai sobrar aquele dinheirinho que o André falou para você pegar um hotel mais bacanudo. Mas,
se você não tá com essa grana ou o teu teto nessa viagem não é muito alto, existem diversas opções, né? Então, claro que você pode desde ficar num resort all inclusive, ou num hotel, ou aí vai descendo para um Airbnb, para uma pousada, até fazer troca de casas, que é o que a gente fez bastante na nossa viagem de volta ao mundo, que a nossa casa estava aqui, ia ficar fechada durante aquele ano, então a gente começou a trocar, e isso não envolve nenhum tipo de moeda, né? São pontos. É um sistema que chama Home Exchange, depois a gente deixa aqui o link, se você quiser conhecer um pouco mais. Sim, né? É uma opção legal, né? E também a gente, dependendo do destino, a gente já ficou até em albergue com as crianças, né? Então... Teve sim, a gente foi em albergue com eles na Nova Zelândia e até em Madrid, era Madrid ou Barcelona? Barcelona. Que eles adoraram, eu achei isso legal, conheceram a galera, a gente claro que ficou num albergue que o quarto era só nosso. Nós 4. E tinha um banheiro nosso também, né? Num deles tinha, o outro não. Mas eles acharam super Eles se divertiram pra caramba. Cozinhava com a galera, todo mundo na mesma geladeira, compartilhando. E foi legal, porque não tinha muita criança, né, no albergue, então eles fizeram sucesso. E também a gente deu uma relembrada do nosso mochilão né, pela Europa, que foi assim... Não foi só a Europa, né? Foi uma volta ao mundo de mochilão. Foi uma volta ao mundo de mochilão. Foi Nova Zelândia, foi Singapura, Bali, né? Quando a gente era namorado, não era nem casado, a gente fez esse mochilão aí. Legal. Então, isso vai definir o seu hotel. É sempre bom checar os preços nos buscadores, mas também checar o preço no próprio site do hotel, que às vezes tem promoção. E pode estar mais barato do que no Booking ou num Trivago, né? Enfim. E você estiver acumulando muitas milhas, também é possível usar as milhas para hotel, né? Então, existe essa possibilidade. Sim, sim, sim. E o último passo, que é o mais divertido, que é, na verdade, a gente tenta envolver as crianças em todos, mas nesse é o que eles mais gostam, que é escolher os passeios, né? Exatamente. Então, depende também muito do seu destino isso, né? E do seu orçamento, né? Porque, às vezes, tem vários passeios que são free, que são de graça, tem várias cidades que têm muitos passeios de graça, e tem as cidades que são um pouquinho mais caras e que, no final, você vai ter que desembolsar um pouquinho mais. A gente estava esses dias planejando a gente já foi, mas vai voltar para Gramado, e é uma cidade que tem muito passeio legal, mas tem muito passeio caro. Então, a gente está tendo que priorizar algumas coisas, né? Exatamente. E, por exemplo, aqui onde a gente mora, em Curitiba, tem muito passeio de graça. Né? Várias coisas, são parques, são shoppings, enfim. Não, e, por exemplo, você vai pra Disney. A Disney tem uma quantidade enorme de opções. Se você ficar lá um mês, você tem coisa pra fazer todo dia, né, em Orlando. Né? Não na Disney, Orlando. Isso. Tem muita opção, muita coisa para fazer. A Disney tem 4 parques, a Universal tem 3 parques aquáticos, a Disney tem mais 2 parques aquáticos também. Sim, aí tem Busch Gardens, então tem muito. Então você vai ter que organizar os passeios conforme a sua disponibilidade financeira, né? E não se sinta culpado, porque tem muita coisa que não vai dar para fazer de uma vez só. Então vamos revisar os 7 passos agora. Vamos ver se meu aluno aprendeu aqui. Vamos lá. Todos os passos do planejamento aí do ano. O primeiro é? Lista dos destinos. Sim, você vai sentar com a tua família e decidir quais são os destinos prioridade para a viagem nesse ano. Número 2. Número 2, checar o calendário. Checa no calendário quando vai ter feriado, quando vai ser as férias das crianças e quando talvez você possa dar aquela fugidinha do trabalho que não necessariamente seja em férias e feriados. Número 3. Número 3, planejar o orçamento, a grana, né? O orçamento. Você vai ter que dar uma trabalhada aí, quais viagens você vai poder gastar um pouquinho mais, quais viagens vai ter que ser um pouquinho mais econômica, e também dependendo do destino, que é aquele quebra-cabeça que a gente falou, vai ter destinos que vão ser mais caros e destinos nem tanto assim. Isso aí. 4. Número 4, pesquisar as melhores épocas, para daí encaixar o quebra-cabeça, né? A melhor época depende de clima, tempo, festivais, eventos que estão acontecendo, pesquisa tudo que vai acontecer no destino que você escolheu, na época que você pode viajar. E também a questão da natureza, né? Se tá melhor ou pior para você visitar aquele destino, né? Isso aí. Tô bom, né? Tá bom nisso. Número 5, eu sei que você é super bom nisso, meu especialista. Pesquisar o valor das passagens em dinheiro ou em milhas, claro, né? Milhas para poder economizar e não pagar a passagem. Excelente. Número 5. Número 6 agora, né? Já é 6? Número 6. Pesquisar os hotéis. Isso aí. Aí você vai definir, né, os hotéis que você
vai usar, ou se você não tiver dinheiro, né? Você vai pegar um home exchange, um Airbnb, um albergue, o que for, né? Conforme o teu orçamento, né? E o destino também, porque, tipo, você vai para as Maldivas, você vai ficar aonde? No albergão? Tem até dá, né? Dá para ficar em acomodações mais simples lá, mas... Tá, mas você vai querer... ir para aquele hotel... Topzera. Então já vai começando, acho que uns 2 anos antes, guardando dinheiro ali. Às vezes tem maneiras de você economizar usando até as milhas, né? É verdade, a gente Né? chegará lá um dia. E último, 7º. O 7º aí é definir os passeios, reunir a família, fazer aquela pipoca, ver o que é legal, o que é divertido, o que cada um quer. Faz também uma listinha, né? Do que cada um dos membros da família quer, para você começar a ver se cabe no seu orçamento e se cabe no tempo que você vai estar viajando, né? Porque não adianta ter uma lista de 50 coisas, mas você vai ficar um final de semana naquele lugar, então... Priorizar conforme o gosto de todo mundo e também não deixar de fazer só as coisas não deixar de fazer as coisas dos adultos. Fazer balancear, né? Pra deixar todo mundo ficar feliz. Deixar todo mundo feliz. Legal, mas claro que é importante envolver as crianças em todas essas etapas. Algumas etapas eles não precisam, obviamente, orçamento. O orçamento às vezes é até legal, uma parte do orçamento eles participarem para entender como é que funciona, para já começar a dar valor. Mas é que eles acham mais chato. Né? Mas é legal, né? Colocar assim. E a escolha do hotel, né? Eles adoram também aqui em casa. Gosto de participar também. Nossa, o Alex adora escolher o carro que ele vai... O carro que vai reservar. Mas geralmente ele escolhe lá na hora. O carro deixa comigo, pai. Não lá na hora, que dependendo da locadora, você pode, dentro de uma categoria que você escolheu, Sim. Você pode escolher um carro que está daquela categoria quando você chega no destino, mas aí ele sempre quer escolher. Aí ele escolhe o carro, ele escolhe a cor do carro. Sempre rola uma coisa assim. Cada um tem que escolher alguma coisinha. E os passeios, né? É a fase que eles mais curtem. É isso aí. Mas sempre tente envolver as crianças em todas essas etapas. É isso aí, então, pessoal. Foi isso hoje no nosso podcast. Deixe seu like se você ainda não deixou. Segue a gente no Instagram também, @AsisAbordo. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá no podcast. Assiste o Asis a Bordo no Travel Box Brasil e... Tem uma coisa importante. A gente falou sobre o planejamento. Mas a parte mais importante do planejamento é... tirar do papel. Tirar esse planejamento do papel. E começar realmente a pesquisar e bulcar. E reservar. Bulcar, né? Mas é reservar. Reserva... E põe a viagem na prioridade lá da sua vida. Tira do papel a sua viagem. Primeiro você põe no papel, planeja, tira do papel, tira sua bunda do sofá e bota sua bunda na poltrona do avião, que é o mais legal, né? É a melhor parte, né? O legal é ir, voltar que é meio depressivo, né? Mas aí a gente já começa a planejar a próxima. Beleza? Então, pessoal, valeu, tchauzinho.